Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Cristianismo e Judaísmo Errar, né? É um canal assim muito dinâmico, é um canal assim realmente que está abalando, né? É aquela metodologia antiga de se aprender a Bíblia, porque inclui aqui verdades que você não encontra numa tradução comum da Bíblia português, né? Mas também na própria Bíblia hebraica. Então seja bem-vindo, você cristão, você judeu, você de outra religião. Aqui é um espaço para todos aprender, né? Tire suas próprias conclusões, que Deus o ilumine. Quero agradecer a todos que vêm assistir nosso canal em várias partes do Brasil e fora do Brasil também, principalmente você que está aí no estrangeiro, né? Passou das fronteiras do Brasil, é mundo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Quero agradecer a assistência, né? A visualização, mas quero pedir também que você faça mais. Dê um like, ou para baixo, ou para cima, ou é o contrário, né? É um deles, escolha esse ou esse, né? Que ajuda assim o nosso canal, né? A que outras pessoas possam aprender, tá bom? Vamos continuar hoje nossa escola bíblica, né? Tá vendo aqui? Dá para ver? Escola bíblica, é a claridade, né? Escola bíblica, lição bíblica, né? As promessas de Deus, né? Vamos ver o capítulo 9. E hoje nós vamos falar sobre pais e filhos, promessas de Deus, tá aqui, pais e filhos, tá? Esse hoje é 21 de dezembro, sábado, né? Eu estou gravando aqui esse canal, 21 de dezembro. Amanhã é 22 e o estudo que será feito amanhã, dia 22 de dezembro, é a lição 12. Promessa de vida abundante. Vamos aprender isso também amanhã na escola bíblica, nas igrejas. Aqui é no estúdio do irmão Jorge, do evangelista Jorge, né? Então, como nós vamos iniciar o 9, estamos um pouquinho atrasado. Mas vamos prosseguir. O tema já falei, vamos ao texto áureo. Vamos pegar aqui na outra revista, que você está também acompanhando, né? Aqui é a revista, diz assim: texto áureo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito bem sobre a terra. Famoso Efésios capítulo 6, versículo 12 e 3. O judeu não conhece essa palavra, que ela é repetida no livro de Efésios, no Novo Testamento, do livro cristão. Mas os judeus conhecem essa palavra porque vem das 10 palavras lá de Êxodo, né, capítulo 20, e de Deuteronômio, capítulo 5, parece-me, o Daravim, né? Shemot é Êxodo e Daravim é Deuteronômio. Bom, vamos estudar essa mensagem de Paulo e tem aqui a verdade prática. A verdade prática está aqui. Entre desafios e responsabilidade, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e de proteção, né? Ele vai chamar a atenção da responsabilidade que o pai e a mãe cristão têm sobre seus filhos, que é bênção e proteção. Os judeus já têm uma atividade muito dinâmica em relação à educação dos seus filhos. Eles levam muito a sério, né? Olha, se os cristãos tivessem a mesma, e é o objetivo desse estudo hoje, colocar no coração dos seus pais, dos pais cristãos, né, a responsabilidade de educar, ensinar seus filhos no caminho da vida. E aqui a leitura bíblica em classe, que nós vamos ler, vamos continuar. Está aqui, leitura bíblica em classe, Salmo 127, versículo 3 a 5, né? Salmo 137, 127. E entra aqui Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Vamos ler o Salmo 127. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre,
o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Lindo Salmo, Salmo 127, né? Ele expõe aqui uma verdade ensinada no mundo dos judeus, que as crianças são uma herança. Nós vamos estudar palavra por palavra desse estudo. E agora vamos à carta de Efésios, que é uma mensagem de Paulo, né? Há uma comunidade cristã judaica, e entre eles existiam judeus, cristãos não judeus, né? Então, esse conselho aqui é um conselho que os judeus conhecem. Veja o que ele diz. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor, né? Então está aqui a leitura que nós fizemos, muito forte, né? Tem muita coisa embutida aqui, a gente vai explanar para você pai, para você mãe, para você jovem que vive numa família, talvez seu pai e sua mãe não sigam a Deus, não vá à igreja como você vai, né? Eu sempre admiro os jovens que vão à igreja e seus pais não vão. São verdadeiros heróis, né? Porque dói no coração dessas crianças a presença do seu pai não está ali, né? Mas sim a ausência, né? Gostariam de adorar Deus junto com seus pais. É tão bonito, então, você que é uma família completa dentro da casa de Deus, né? Valorize esse momento, né? Valorize o momento que está com seus filhos em casa, porque o estudo é esse, né? Dê atenção à necessidade do seu filho. Vamos prosseguir com a introdução. Vamos mudar aqui para a introdução. Nós temos que ser dinâmicos. Quando for o momento de explanar, aí o Espírito de Deus vai nos ajudar a explanar mais o texto. Eu vou considerar o texto que a gente leu aqui. Nesta lição, introdução, estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir nos relacionamentos entre pais e filhos. Então está aqui o texto inicial, né, dessa introdução sobre pais e filhos. Esses são os dois atores do estudo de hoje, né? É o relacionamento entre pais e filhos, né? A vida, o mundo é um Egito, é a casa da servidão, né? Aqui o homem trabalha para cuidar da família. Não tem tempo para os seus filhos, não tem tempo para sua família, não tem tempo para conversar com eles, não tem tempo para conversar com a sua mãe, com a sua esposa, pouco tempo, né? Então é uma vida muito aflitiva, né? Nós temos problemas sociais no mundo, principalmente no nosso país, o Brasil. Nós temos problemas sociais porque a vida é focada ao trabalho, né? E, ora, você gasta 8 horas de trabalho, você gasta 3, 4 horas de ônibus, transporte para ir ao trabalho. Chega em casa, não tem tempo para ver seu filho, acompanhar o crescimento dele. É duro demais. A semana inteira sem se comunicar quase, pouca coisa, um beijo, um abraço, um cheiro, né? A mãe fica ali perto, mas a mãe também trabalha às vezes para dar o conforto, né? Eles acham que o conforto está acima da educação, né? Aí você, aquela pergunta no final, mas eu dei tudo para o meu filho, por que meu filho é assim? Dei tudo o quê? É uma pergunta, né? Boa, só você pode responder, né? Aí,
Então, o objetivo é estreitar a relação, né? Focar a sua família, né? Ter atenção para a sua família. Agora, quando você é pastor, que tem que cuidar de um rebanho, a família tem que ser a base, né? O seu sucesso na sua família para refletir o sucesso na igreja. Não adianta, é a balança, né? Não pode ser mais para a igreja, né? E menos para a família. Nem mais para a família e menos para a igreja. Tem que ter um pouco de equilíbrio, né? Amém? Olha lá a responsabilidade. Pois então nós vamos ver como estreitar o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer, né? E aí vai agora entrar no texto de Salmo 127, que a gente teve a introdução, né? Bem aqui, relacionamentos. Isso, começa aqui, tá certo? A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. O Salmo ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade, e por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Assim sendo, sob a responsabilidade dos pais, a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada neste tempo difíceis. Olha só quanta coisa nós temos aqui para aprender, né? Ele cita aqui o Salmo 127, que ele diz lá: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre são galardão. Os filhos são a herança do Senhor, né? O que quer dizer uma herança do Senhor? Pertence ao Senhor. As crianças pertencem a Deus, né? Elas não são nossas, porque na verdade, nós somos participantes da divina existência, um novo ser. Pai e esposa, quando se unem num relacionamento, gera uma vida ali. Mas a sua participação ela é mais física do que do espírito, né? A formação de um corpo que vai ser formado ali na barriga da sua esposa. Mas a alma, o espírito, né? A formação dele, que é semelhante à formação nossa de Adão e Eva, ali pertence ao Senhor. A parte Adão, Et Hadam, aquele ser é um Et Hadam, é um Adão, né? Pode ser macho e fêmea, né? O Afar, ele vai receber uma alma, ou ele já vem com esta alma, né? Ali para viver nessa terra, e a sua participação na maioria das vezes quer dizer, na parte física é a formação do corpo, mas a formação do espírito e a parte de Et Hadam, dá-se a entender que isso também vem de você no lado espiritual, tá? Parece-me que no mundo do espírito, aquele indivíduo que vai nascer, ele participa de você no mundo do espírito, né? Existe um termo assim, seu povo. Quando Abraão morreu, ele se congregou seu povo. Então, existe lá no mundo do espírito, uma congregação que vem se soltando e vindo para cá, né? Então é isso que dá a entender a Bíblia Sagrada. Mas lá, é melhor dizer assim, lá todos somos filhos de um só Deus. Todos somos filhos de um só Deus, tá certo? Aqui nós temos essa questão de você ser pai, você ser filho. Mas lá no mundo de Deus, todos somos irmãos, né? E agora você recebeu a responsabilidade de cuidar do seu irmão que vem como filho, tá certo? E você tem a responsabilidade de aceitar a ajuda do seu pai
ou que é seu irmão a quem Deus determinou como um pai, porque esse mundo precisa de alguém com experiência e sabedoria para lhe educar, para lhe ensinar, para conhecer seu Deus. Isso é muito importante. A gratidão que você tem que ter com seu pai e com sua mãe, né? É um galardão que, ainda diz aqui o texto, o seu galardão, né? É um presente. E quem sabe mais falar sobre isso é Abraão. Abraão que esperou 25 anos por um filho de sua própria esposa. Ali foi um presente de Deus, né? É um galardão. E ele soube cuidar tanto de Isaac, quanto cuidou também de Ismael. Ismael foi muito bem cuidado, né? Nós temos prova disso, que Ismael foi muito bem, foi circuncidado no coração. Ismael foi circuncidado no coração. Foi Ismael que orou e Deus ouviu. E salvou ele e a sua mãe da sede no deserto, quando eles se separaram de Abraão. Então, isso é a prova de que Ismael tinha também intimidade com Deus, né? Então, vamos avançar um pouco mais no nosso estudo, né? A relação de pais e filhos. O versículo 4 diz que são flechas na mão do valente. Deixa eu pegar aqui o texto. Como flechas na mão do valente. Você tira a flecha, coloca no arco, aponta. Tá. Qual é a direção que você está dando para o seu filho? A que alvo você está mirando, né? Então, coloque ele na direção certa, né? Que ele vai crescer no caminho certo, né? Ele é uma arma poderosa. Se você a mirar, pode matar alguém. Se você mirar no lugar certo, você vai salvar, né, a vida de pessoas. Tá certo? E bem-aventurado o homem que enche dele as suas aljavas, né? Quer dizer, bem-aventurado o homem que tem muitos filhos. Hoje, se você tiver muitos filhos, é sinônimo de pobreza, sinônimo de problemas, sinônimo de muito trabalho, né? Como você vai cuidar deles? Mas quando eles ficam grandes, adultos, e você tem muitos filhos, eles todos lhe ajudarão. Será uma verdadeira tribo, né? Então, o mundo é do diabo mesmo, por que o mundo é do... O mundo está na mão do maligno. Por quê? Porque na filosofia do mundo, quando você tem muitos filhos, você é desprezado. Mas na Bíblia, a visão de Deus, quando você tem muitos filhos, você é muito abençoado, né? Muitos filhos nesse mundo de escravidão é sofrimento, é luta, né? Mas não é isso que Deus queria que acontecesse, né? Para Deus é uma bênção ter muitos filhos. Agora, quem tem muitos filhos recebe muita ajuda. Muitos ajudam. Não é porque elas querem ajudar, porque Deus faz com que as pessoas ajudem as crianças, porque eles são filhos de Deus. Os meninos e as meninas são filhos de Deus. Então Deus quer que aquelas crianças recebam o que precisa. Por isso ele move o coração das pessoas a dar, né? E você não pode ser orgulhoso de não aceitar. Aceite, porque Deus lhe deu muitos filhos. Talvez suas condições não sejam suficientes, então Deus abre mão, Ele ajuda, Ele traz ajuda de longe. Amém? É desse jeito. Bem-aventurado, diz assim, bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. O homem é mais feliz ainda, viu? Vamos ver, eu conheci uma família no Pará, um cidadão que ele tinha 20 filhos, com uma única esposa. 20 filhos. Sabe? Era um homem muito abençoado. Vamos ver, aí vamos lá. Assim sendo, está sob a responsabilidade, isso aqui, dos pais, a educação deles, né? Aí você educar seus filhos, a formação espiritual, o cultivo da fé, tá certo? Para que a herança do Senhor seja preservada nestes tempos difíceis. E homens de fé têm filhos de fé. As crianças enxergam nos pais o exemplo, né? É aquela flecha que está sendo mirada na direção certa. Vamos para o parágrafo 2. Um mandamento com promessa para os filhos. Tá certo? Vamos ver esse tema.
Pois bem, vamos lá. Para os filhos que são herança do Senhor, para os seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica, em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra. Essa promessa remonta ao quinto mandamento de Deus, proferido por Moisés no deserto. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Sim, há bênçãos para os filhos na medida em que eles honram seus pais em vida. Eita, meu Deus do céu, né? Então tá aqui, acabei demorando aqui para tirar a página. Bom, aqui nessa leitura, ele mostra que os filhos são a herança do Senhor, para que seus pais, conforme vemos na leitura bíblica, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento, né? Aí cita que Paulo ele exorta os jovens a obedecer aos seus pais, porque serão recompensados se obedecer seus pais, né? Ele se baseia na palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, versículo 12, que lá está o quinto mandamento de Deus, tá? Então Paulo cita esse texto, Efésios 6, de 1 a 3. Eu vou ler aqui o texto. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Né? Veja bem a palavra, porque isto é justo, ser obediente a seus pais. E o versículo 2 diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí ele está citando aqui Êxodo capítulo 20, que eu acabei de ler com você, versículo 12. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Bom, esta linguagem aqui, ela é uma linguagem dos escritos gregos, né? Não está sendo bem fiel ao texto original de Êxodo capítulo 20. Vamos dizer que esteja como um resumo, né? Um resumo. Mas eu acho bom a gente entender ele na íntegra. Vamos ler junto. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Pois bem, estamos aqui com a Bíblia João Ferreira de Almeida e vamos ler Êxodo 20, versículo 12. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Né? Aqui ele fala, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Para quê? Então Deus colocou uma condicional nesse texto aqui, nesse mandamento, né? É bom entender que essa mensagem de Paulo não é mais importante do que o mandamento. O mandamento é mais importante que as palavras de Paulo. Não é porque Paulo está falando para que te vá bem, para que viva sobre a terra, que significa exatamente isso. Ele está apenas repetindo que o texto do Êxodo 20, versículo 12, diz que este é o sólido, entendeu? Este é o sólido. Essa é a base principal, tá? Está acima de Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 3, porque Efésios é um comentário, uma sugestão, né, de Paulo para a igreja. Mas o texto básico é Êxodo 20, versículo 12. Esse aqui é o fragmento mais importante, né? Honra teu pai e tua mãe. Aqui está tudo. Aqui explica tudo, a visão de Deus sobre a família. A visão de Deus sobre pais e filhos, tá certo? Primeiro que Deus diz, teu pai e tua mãe são importantes para você. Mas se você ler o início de Êxodo, capítulo 20,
vai dizer lá que Deus é mais importante que seus pais. Mas ele concede a você, né, respeitar e honrar aqueles que ele escolheu para ser seu pai e sua mãe, para cuidar de você para ele. Olha como tudo muda, né? Êxodo capítulo 20, versículo 12, é uma atenção de Deus para mim e para você, para que nós olhemos para os nossos pais e honremos eles, porque são nossos pais. Mas Deus também está dizendo, porque Ele escolheu eles para ser nossos pais. E agora que estão idosos, precisam que nós cuidemos deles, como eles cuidaram de nós quando nós éramos vulneráveis, né? Ao nascimento, do nascimento até a maioridade, é um período de vulnerabilidade. E seus pais aceitaram o desafio, né, de receber essa bênção e essa responsabilidade, né? Deus não diz aqui no texto, não sei se você observa bem, ame seus pais e sua mãe. Ele diz, honre teu pai e tua mãe. Mas honrar também é amor, né? Quando você dá honra a uma pessoa, você está dando também do seu amor. Mas ele não coloca esse amor aqui, porque no versículo, no segundo mandamento de Deus, o seu amor tem que estar focado na obediência aos mandamentos de Deus. O seu amor a Deus tem que ter resultação de obedecer os mandamentos de Deus. Então, nos 10 mandamentos, o amor ele é aplicado exclusivamente na sua relação com Deus, Pai. Mas na relação dos seus pais, Deus pede que você os honre. Honre. Veja. Isso significa amá-los? Sim, significa amá-los. Honrar com amor seus pais. Você tem dívida com eles, de gratidão, de cuidado, de terem sido escolhidos por Deus para ser progenitor de vocês, né? Então, é isso que está mencionando aqui, né? Mas a Bíblia fala mais, nesse texto aqui, de honra teu pai e tua mãe. Deixa eu ver aqui, se vai me permitir falar sobre mais. Então, assim, o texto diz aqui na revista, esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. O ensino proferido pelo apóstolo Paulo não é mais importante que o mandamento. O ensino proferido pelo apóstolo Paulo é baseado neste mandamento, porque este mandamento é fundamental. Eu vou dizer mais. Os 10 mandamentos, que nós chamamos mandamentos, mas na Bíblia é 10 palavras. As 10 palavras de Deus, ela é dividida em duas partes. Né? Dividida em duas partes. A primeira parte é a sua relação com seu Deus. E a segunda parte é a sua relação com seu próximo. Certo? Então, não matar, não adulterar, não furtará, não levantará falso testemunho. Tudo com relação com o seu próximo. Agora, a primeira parte é uma relação com o seu Deus. E o último dos mandamentos, dos 5, Deus considera que como você trata seu pai e sua mãe, você estará tratando a ele. Se você não tratar bem seu pai e sua mãe, você não trata bem a Deus. Porque se eles participaram, que você nasceu ali, naquele casal, você foi bebê, foi carregado por eles, foi amado, foi educado, foi vestido, foi lavado, banhado. Tudo que eles fizeram por você, para você chegar na idade que você está, e você virar as costas para eles, é mesmo que dizer assim, se você faz isso com eles que você vê, imagine com Deus que você não vê. Né? Porque por tudo e em tudo, quem estava por trás disso era Deus. É Deus que estava por trás dos seus pais para cuidar de você. Então você não respeita aqueles que lhe amaram, que você pode ver, pegar, tocar e abraçar. Então você não vai tratar bem aquele que é o principal responsável pela minha e sua existência. Né? Então a maneira como você trata seu pai e sua mãe
É a maneira como você vai tratar seu Deus. Quer dizer, você terá um pouco mais de gratidão com seu Deus, certamente, né? E se você o de respeitar seu pai, sua mãe, ofender, atacar, ferir, machucar com palavras, machucar com as mãos, você, aí diz aqui a palavra de Deus, nem digno de viver você merece. Todos os jovens rebeldes que tratam com violência seus pais não devem nem viver, nem merece viver, viu? Não obedece ninguém. Se não respeitou pai e mãe, não respeita mais ninguém. Nem Deus, nem o próximo, ninguém. Ele é uma aberração da sociedade. Viu? Ou ela é uma aberração da sociedade. Merece ser extirpado, desaparecer da terra. Porque não honra seu pai e sua mãe. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. É a razão que nós temos hoje uma sociedade totalmente cheia de jovens perigosos na sociedade. Jovens que são ameaça ao ser humano, à vida, à família, a outras pessoas, né? Então, porque não honra seu pai e sua mãe. E se essas coisas se reproduzem, pelo amor de Deus, aí que é pior ainda, né? Elas se reproduzem, né? Arruma mulher, faz filho, e os filhos ficam pior do que eles. Eles são a escória da sociedade, porque não obedece seu pai e sua mãe. Não honra seu pai e sua mãe. O princípio fundamental de uma sociedade é a família. E tanto pais como mãe têm que dar exemplo para seus filhos e seus filhos seguir o exemplo de seus pais. Muitas vezes os filhos são exemplo do mau pai e a má mãe que tem. É? Aí a coisa pega, né? Tá certo? Tem mais coisas nesse texto de Êxodo 20. Eu tenho aqui no meu canal essa palavra, honra teu pai e tua mãe. Veja aí a minha playlist sobre as 10 palavras e o quinto enunciado. Honra teu pai e tua mãe, que lá eu dou uma explicação muito boa desse texto, tá bem? Vamos prosseguir o nosso estudo. Eu nunca esqueço uma cena tão horrível que eu assisti na televisão. Um jovem usuário de droga esfaquear a sua idosa mãe, porque ela não queria dar dinheiro para ele comprar droga. E ele a golpeou com facadas. Aquele indivíduo ali não só estava matando a sua mãe, como também matava a si mesmo. A ira de Deus certamente ficou grande contra esse indivíduo, né? E perdão, essa criatura não merece, viu? E nem tem. A perdão de Deus, não. Uma vez que matou seu pai e a sua mãe, não tem o perdão de Deus. Ah, bem, olha aí como uma coisa é grave. Você matou seu pai e sua mãe, você estava matando a Deus. E essa criatura, eu não sei que fim ele teve mais tarde, se é que teve um fim, mas certamente o vingador, né, que a Bíblia diz que Deus tem um vingador, está indo atrás dele para se vingar do mal que ele fez, né? É lamentável falar essa história aqui, né? Me perdoe, mas o texto diz, para que eu prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. E esse homem não aproveitou bem a terra que Deus lhe deu, né? Certamente está marcado para ser punido por isso, com a morte, né? Deus dará um jeito para que isso aconteça. Não é que eu esteja desejando, mas está na palavra de Deus, amém? Então, honrar o primeiro mandamento mais importante da sociedade humana é filhos serem bons filhos para os seus pais. E seus pais serem bons pais para os seus filhos. Bons em vários sentidos, né? Não é só dar roupa e comida. Dar educação e dar exemplo, né? Isso é muito importante. Agora vamos, número 3. Mandamento e bênçãos para os filhos, né? Se por um lado os filhos devem honrar, deixa eu pegar aqui a revista.
voltar aqui. Me perdoe a demora. Vamos lá aqui. Mandamento e bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos, né? É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso, os filhos são bênçãos para os pais e este para os filhos. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim valorizemos a nossa família como um presente de Deus e ao mesmo tempo instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que dele não se desvie. Provérbios, a gente vai ler isso aqui, né? Então foi longo esse texto aqui, mas muito sério, aqui chamou atenção. Eu chamei muita atenção naquela parte que falei dos filhos em relação aos pais. Mas você que já tem 60 anos, 40 anos, você tem pai e mãe, deve honrá-los na idade deles, na velhice deles. Você que é jovem, de 16, 17, 20, você tem que honrar seu pai, sua mãe, sendo obediente, né? Não vá usar drogas, não vá se entregar à bebedeira, né? Sendo de menor de idade, não vá sair na orgia, né? Sair na prostituição. As pessoas acham que isso é bom para o jovem, não é não, isso é mentira. Isso é mentira, tá? Porque isso destrói o seu caráter, seu respeito à mulher, respeito à família, tá certo? Então, respeite as jovens, né, as moças, respeite as moças, tá bem? Não seja um abusador, tá? Que isso você suscita a ira de seu Deus, tá bem? Isso vai fazer com que ele cobre de você esse pecado que você está carregando e desonra seu pai e sua mãe, porque quer apresentar você como um bom filho para uma moça, para se formar a sua nova família, tá certo? Então Deus está pedindo aqui que você honre seu pai e sua mãe sendo um homem de caráter, um jovem de caráter, né? Um jovem inteligente, estudante, habilidoso, né? Esforçado, honesto e obediente a Deus. Isso que é importante demais. Mas agora nós vamos falar sobre os pais que têm filhos e estão na idade de educar, de ensinar. Não abandone essa responsabilidade. É que o texto aqui, o parágrafo está mostrando, né? Diz assim: honra os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos, né? Quando você tiver sua relação com o seu filho, não irrite demais seu filho, né? Respeite os limites do seu filho. Valorize as coisas boas dele, tá bem? Não fique irritando, sabe? Que tudo que teu filho vai fazer, você vai dizer não, 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 não. Pô, isso irrita a criança. Dê um sim também para ele. Anime ele, né? Valorize as coisas que ele faz, né? A criança faz coisas, valorize, né? Abrace, elogie, presenteie, se merecer, né? Tá certo? Gestos pequenos de arrumar um quarto, gestos pequenos de lavar uma louça, gestos pequenos de... Então, qualquer coisa que seu filho faça, né? Não vai confiar em empregada. Eu tenho empregada, meu filho não precisa fazer. Não, ensine seu filho a arrumar o quarto, mesmo que tenha empregada. A empregada, ela limpa, arruma, mas você pode ensinar seu filho a arrumar também. Não faz mal, isso é disciplina, é educar, né? Deixa esse negócio de... Porque tem que empregada, a empregada tem que fazer tudo, o quarto é bagunçado, sapato, meia para tudo quanto é canto. Tá errado. Ensine seu filho a ser organizado dele, porque ele vai casar. E lá no casamento ele vai ser o desordeiro com a sua esposa. Vai dar trabalho para ela. Assim ela vai dar trabalho para ele.
A menina quer lavar a louça, você não deixa, não é escravidão não, vai lavar a louça, não faz mal não. Quer ajudar a fazer comida? Bora fazer comida. Aprenda, ensina. Tem que ter esse convívio, essa prática social dentro de casa. Tá certo? E não fique irritando seu filho e sua filha. Valorize eles. Faça eles sentir segurança. Eles precisam disso. Tá certo? Aí ele cita aqui, aplicado com sabedoria, promoção, crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso os filhos são bênção para os pais, né? Aí ele cita o Salmo 128, versículo 3 e 4. Vamos ver. Por exemplo, Salmo 128, versículo 3 e 4, diz assim, bem-aventurado, diz assim, a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa, né? Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então você que teme ao Senhor vai ter muitos filhos, seus filhos serão bonitos, lindos, educados, né? Inteligentes, né? E dará honra, tá certo? Cuide dessas crianças como uma muda de planta, né? Sua esposa, parabéns por ela ser mãe de filhos. É uma honra. 2, 3, então é uma bênção. Né? Então a família é muito importante, né? Você ter a honra de cuidar de seres espirituais, seres que vivem em carne, ensinar eles o caminho de Deus neste mundo. É muito proveitoso, né? E aí depois ele cita aqui Provérbios 9, 10 e o 22, versículo 6. Vamos ver. Aqui está Provérbios 9, 10. Diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência, né? Então, aqui primeira coisa, ensinar a criança a temer o Senhor, né? Por que eu estou obedecendo a Deus? Porque eu temo a Deus. Por que eu não estou fazendo isso aqui? Porque eu temo a Deus. Você tem que dar exemplo para o seu filho, mostrar para ele que você teme o Senhor. O temor do Senhor tem que estar dentro do teu coração. Tem que estar dentro do coração da sua esposa. O temor do Senhor tem que ser o princípio da sabedoria na sua casa. É muito medo de Deus. Sim, é muito medo de Deus. Tem que ter esse medo de Deus. Por isso temos que obedecer às leis de Deus. Porque tememos a Ele. O temor dele nos protege. E inspira as crianças a temer o Senhor. Tá bem? Você é responsável por isso. Tá certo? Agora vamos ver Provérbios 22, versículo 6. Está aqui. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensine a criança como deve andar, né? Ensine na sua vida, ensine no seu falar, ensine no seu exemplo. Quando ele tiver a independência dele, não se afastará do que você ensinou. Se por acaso ele se afastar, Deus fará ele voltar, ele lembrará do que você ensinou. Amém? Então aqui eu encerro essa parte, essa lição, esse tópico, né? O relacionamento bíblico entre pais e filhos. A gente viu aqui um estudo cuidadoso. E vamos deixar a segunda parte, cuidado dos pais com os filhos, no próximo vídeo, tá bem? Muito obrigado. Não deixe de dar like, ou para cima ou para baixo. Não deixe de dar comentários, comente. Se não souber o que comentar, diga de onde você está falando, de onde você está vendo nosso vídeo. Participe do nosso canal, seja membro do nosso canal, pelo menos pelos comentários, né? Obrigado, tenha um bom dia.